Ele não fica, tá aí. Muito bem, meus irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. É um momento muito especial em que nós vamos iniciar mais um culto de adoração ao Senhor. Mais uma vez, o culto acontecerá de forma online, com transmissão pelo Facebook e pelo Zoom, mas isso não impede que a gente esteja com os nossos corações voltados para o Senhor, com as nossas mentes, e também a distância não impede que o Senhor fale com cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento e vamos iniciar com uma oração? Feche os seus olhos, fale com o Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Pai, por mais um período, mais uma oportunidade que temos, ó Senhor, de meditar na sua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque no meio de tanta dificuldade, o Senhor tem conservado as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, nos dando, ó Pai, sabedoria para lidar com esse momento. E pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para receber a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas e que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra. Obrigado por tudo. Fica conosco nesse período em que estaremos meditando na Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aí, mais uma semana, com as inovações, com as experiências, mais uma transmissão online pelo Facebook e pelo Zoom, como já falei. E o nosso culto ele tem sido um pouco diferente. Não temos tido momentos de louvor ainda, mas temos recebido a palavra, temos sido alimentados. Temos recebido estudos, temos conversado, temos nos confraternizado na medida do possível, e a tendência é que seja assim por mais algum tempo. Então, é importante que a gente acalme os nossos corações e peça para que o Senhor coloque as suas mãos e nos traga paz, para que a gente possa lidar com esse momento, que a gente possa atravessar. Todas as ferramentas que nós estamos utilizando são ferramentas que a gente tem buscado como alternativa para a gente minimizar a distância, para a gente minimizar a distância física e aproximar um pouquinho. Então, a interação, a gente conseguir se ver, né, no Zoom, a gente consegue todos um ver o outro, é uma sala de reunião virtual, ouvir uns aos outros, falar. Nós estamos procurando ferramentas para minimizar esse distanciamento. Por conta disso, nessa transmissão, mais uma vez, o nosso culto, nós vamos direto para a meditação na palavra do Senhor. Hoje ainda nós teremos uma experiência nova, que é a realização, a celebração da Santa Ceia de forma remota, cada um nos seus lares. E nós, ao longo da semana, orientamos com vídeo pelo WhatsApp, mandamos para todos, para que a gente tenha preparado, né, o suco e o pão para que a gente possa participar desse momento. Nós faremos isso após a palavra, mas por enquanto vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido a todos que abram as suas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Amém?
não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus, ele estava saindo do templo, ele estava com os seus discípulos, e aquele discípulo, ele parecia maravilhado com aquele lugar. Chamava atenção, era impressionante o tamanho do templo, porque o templo, ele não era simplesmente o templo, ele tinha várias construções ali anexas, era algo bem grande, né? Até para a realidade deles ali, era algo que chamava atenção. E ele mostrava para Jesus, ele parecia impressionado. E Jesus teve essa reação. E diferente do que se esperava, né? Olha, Senhor, olha essa construção, que coisa linda. Jesus olhou e falou assim, olha, eu falo para você, não ficará pedra sobre pedra. Não vai ter pedra que não seja derrubada dessas construções. E Jesus ali estava predizendo o que aconteceria com o templo. Tá? O templo era o orgulho dos judeus. O templo era o orgulho daquele povo. Eles viajavam enormes distâncias, pelo menos uma vez por ano, para ir ali oferecer os seus sacrifícios, para levar ali, depositar as suas ofertas. E o templo, ele tinha uma função muito específica para aquele povo, que era ser o local onde o Deus Altíssimo habitava. Ali era colocado as ofertas, os sacrifícios, ali estavam os sacerdotes, que eram as pessoas que eram escolhidas, separadas, muitas vezes desde a infância, para ter contato com Deus. Eram as pessoas que eram os mensageiros de Deus, eles recebiam o recado de Deus, passavam para o povo, eles iam diante de Deus apresentar os sacrifícios para Deus, em nome do povo. Então o sacerdote, ele tinha essa função, e eles ficavam ali no templo. E aí eu quero conversar um pouquinho com os irmãos a respeito dos aspectos do templo. Bom, a história do templo, não desse templo em que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, mas o templo em Israel, para o povo, para os judeus, começou em Êxodo 25. Depois pega a sua Bíblia e leia lá. Você vai ver que o povo, ele foi instruído, ele foi ali estabelecido um tabernáculo. Foi instituído para que o povo pudesse levar as suas ofertas a Deus. Além do ofertório, a palavra de Deus nos diz que deveria ser feito um santuário naquele tabernáculo, um lugar especial, um lugar separado, para que ali o próprio Deus habitasse entre os homens. Então, é algo bem antigo, é algo que vem desde a saída do povo no Egito, foi quando começou. Uma característica que eu chamo a atenção é para o aspecto móvel do tabernáculo. Este que foi o primeiro templo. E por que eu destaco isso? Para chamar a atenção da situação que o povo estava vivendo naquela época. O povo havia saído do Egito e estava andando no deserto. O povo estava caminhando rumo à terra prometida. Mas onde que era essa terra? Não se tinha uma certeza, não é exatamente como nós, hoje, para a gente olhando a história, é fácil olhar e falar assim, não, Canaã, a terra prometida, né, já passou. Mas naquela época essa informação não era tão clara, não é como hoje nos nossos dias, que a gente pega o celular, abre o Waze, coloca o endereço e vai. Não, o povo saiu do Egito e começou a caminhar pelo deserto rumo à terra prometida. Mas essa terra prometida não sabia onde era. Então era uma situação em que o povo precisava de uma referência, o povo não tinha referência. E eles precisavam, além de uma referência sobre o local, ou principalmente, além da referência de para onde eles estavam indo, eles precisavam de uma referência de que Deus estava com eles. E foi isso que Deus providenciou. E foi assim até a conquista da terra prometida. E um pouco mais. Então o tabernáculo, ele tinha um aspecto móvel, ele era uma tenda. Conforme o povo se deslocava pelo deserto, aquela estrutura era desmontada, era levada até mais adiante, até o próximo local, era estabelecido novamente, e foi assim até um pouco depois de Davi.
O primeiro templo, ele foi idealizado por Davi. Davi sugeriu a Deus que tivesse um templo. Ele falava, não é justo que o rei viva em um palácio de cedro e o Deus Todo-Poderoso viva em tenda de lonas. Mas o que acontece? Deus não permitiu que Davi construísse, porque Davi havia pecado contra Deus e o Senhor não queria que Davi fizesse o templo. Mas ele teve essa ideia. Salomão foi quem construiu. Salomão efetivamente construiu o primeiro templo. Estima-se que a construção do primeiro templo tenha durado aproximadamente 10 anos e foi concluída também aproximadamente no ano 1005 antes de Cristo, tá? Esse foi o primeiro templo. A gente tem lá no Antigo Testamento as histórias que vai contando, e o templo, ele, quando ele é construído ali por Salomão, ele tem a mesma função que o tabernáculo. É um lugar para a habitação de Deus. Era um lugar onde Deus habitava. E o templo, ele sempre foi referência para o povo, no sentido de eu sei onde Deus está ali, Deus está no templo. E foi assim, 34 anos após a inauguração do templo, 5 anos após a morte de Salomão, o templo ele começou a ser profanado. Ou seja, coisas que não eram do agrado de Deus começaram a acontecer ali. A finalidade para a qual as pessoas estavam visitando e frequentando o templo já não eram mais as mesmas. Havia se corrompido, havia entrado interesses, havia entrado interesse de poder, havia entrado interesse econômico, muitas coisas que entraram ali e profanaram, né, tiraram aquele ar de sagrado do templo. E logo 30 e poucos anos após, aí como referência de tempo, é só a gente olhar, nossa igreja completou 63 anos esse ano, se não me falha a memória, né? 63 anos. Então, veja, com 34 anos da inauguração do templo, foram 10 de construção, mais 34, a coisa já desandou. Mas ainda assim o templo, ele continuou. E mais, depois desses 34 anos, mais 216 anos após essa profanação, os saques, né, o pessoal começou a tirar as riquezas, o ouro, tudo que tinha sido colocado ali, o rei Acás, que era o rei de Judá na época, ele removeu uma fonte e o altar que estava ali dentro do templo, e o templo virou oficialmente, simplesmente uma casa. Era uma construção como qualquer outra, era uma morada, era uma casa. Esse texto a gente consegue encontrar lá no livro de 2 Reis, nos capítulos 16 e 17. Os irmãos depois, que quiserem aprofundar no conhecimento a respeito do templo, vão lá fazer essa leitura, tá? Nabucodonosor, no final das contas, terminou de destruir completamente aquela construção um pouco tempo depois. Ou seja, o primeiro templo, ele durou aproximadamente 250 anos, sendo que os primeiros 34 anos ainda estavam mais ou menos dentro do que era o esperado para um templo, e depois disso o negócio foi desandando até que fosse destruído completamente. Depois disso veio o cativeiro no ano aproximadamente 721 a.C., ou seja, menos de 30 anos após a destruição total do primeiro templo, o povo foi levado para a Babilônia. E lá ficou por 70 anos. E mais um bom tempo depois que o povo saiu da Babilônia, eles ainda ficaram sem o templo. Até que aproximadamente no ano 600 a.C., e nós vamos encontrar essa história lá no livro de Esdras, foi permitido por Deus a construção de um segundo templo, que é conhecido como o Templo de Zorobabel. Esse templo é aquele que nós temos aqueles versículos lindos da Bíblia, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Está relacionado com a construção do segundo templo. 16 anos antes do nascimento de Jesus, o rei Herodes I iniciou a reconstrução do templo de Zorobabel, porque ele já estava praticamente em ruínas. Além de que era... Está dando eco aqui. Tem algum lugar que está dando eco aqui.
Deixa eu só ver se... Só um minutinho, gente. Vamos lá. Desculpa, problemas técnicos. Então, o templo de Zorobabel foi construído e aí o rei Herodes I, ele começou uma reconstrução, uma grande reforma no templo de Zorobabel, porque estava praticamente em ruínas. Fora que o templo de Zorobabel ele já era menor do que o primeiro templo. E ele tinha menos riqueza, porque o primeiro templo ele já vinha acumulando riquezas desde a saída do povo do Egito. Então o povo ele ia acumulando riqueza e trazendo, então ele era um templo muito mais refinado. O segundo templo, o povo tinha sido levado em cativeiro para a Babilônia, então os recursos eram escassos. Estão me pedindo pausa? Eu não estou... Pastor, o som, para quem está no Facebook, está falando que está muito baixo, eles não estão conseguindo te ouvir. O som no Facebook está muito baixo. Espera aí, vamos tentar corrigir isso. Vamos aumentar o som do Facebook. Os irmãos do Facebook podem sinalizar para mim se agora estão ouvindo melhor. Irmão, sabe aquela história? Quem sabe faz ao vivo? É assim que nós estamos hoje, tá? Quem está no Facebook que pode me dizer se está ouvindo melhor agora? Ó, agora recebi informação no Facebook de que o áudio está ok também. Ok, várias pessoas confirmando, o áudio está ok. Então, vamos seguir. Eu vou só voltar um pouquinho para que todos estejam alinhados. Eu só vou retomar a reforma do templo de Zorobabel, tá? Então, depois da destruição do primeiro templo, que foi o templo que Salomão ergueu, né, o famoso templo de Salomão, não o dos nossos dias, esse templo foi destruído e no ano de 600 a.C., aproximadamente, Deus permitiu a reconstrução do segundo templo. 16 anos do nascimento de Cristo, aproximadamente, o rei Herodes I, ele iniciou uma reforma desse templo, tá? Porque aquele templo ele era mais simples, ele tinha menos riqueza, porque a riqueza do primeiro templo ela era uma riqueza que o povo já vinha acumulando desde a saída do Egito. Então, o segundo templo ele já era um templo mais simples. Então, o rei Herodes I ele fez uma grande reforma pouco antes de Jesus nascer. Ou seja, quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus nasceu e esteve andando entre a gente, aquele templo era relativamente novo. E por que os discípulos estavam tão entusiasmados com o templo? Bom, com essa contextualização, com essa história que eu passei para vocês a respeito do templo, dá para entender que eles estavam entusiasmados exatamente porque o templo que estava sendo reformado por Herodes ali, ele já tinha 500 anos, mais de 500 anos. A construção do segundo templo começou em 600 a.C. E ele já estava bem deteriorado. Mas vejam que o templo ele permaneceu por todo esse tempo. E ele recebeu uma reforma às vésperas da chegada de Jesus. O templo, então, ele era relativamente novo, pois havia passado por essa grande reforma. Levando em consideração esse histórico, Jesus ele fez o quê? Mandou um belo balde d'água fria na cabeça dos seus discípulos. Imagina, os discípulos estavam ali falando, olha Senhor, olha essas pedras, olha esse templo com admiração. E Jesus fala assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, toda aquela empolgação do discípulo ali naquele momento, mostrando para Jesus o templo, ele recebeu aquele belo balde de água fria de Jesus. Eu trouxe esse histórico para vocês, meus irmãos, sobre o templo, para chamar a atenção de vocês a respeito de alguns aspectos. E o principal aspecto é o aspecto de mudança em que o povo estava.
no estabelecimento do tabernáculo, o povo estava caminhando no deserto e havia acabado de deixar o Egito. O Egito era uma terra rica, onde eles tinham tudo o que precisavam, apesar de estarem como escravos lá. Egito era um lugar que tinha de tudo, tanto que o povo murmurou 40 anos no deserto, né? Então, era um momento de transição. As incertezas e as inseguranças certamente dominavam o dia a dia daquele povo. E foi assim por muito tempo, 40 anos. 40 anos caminhando no deserto, sem, muitas vezes, o referencial, né? O segundo templo foi após um longo período de dominação babilônica. O povo foi levado, eles ficaram 70 anos como escravos fora da sua terra, na terra babilônica, né? 70 anos, outro período grande de transição. Mas o tempo posterior até a construção daquele segundo templo, porque depois dos 70 anos levou mais de 100 anos, aproximadamente 100 anos, para poder iniciar a construção do segundo templo. Depois de mais de 500 anos com o segundo templo, aí que o segundo templo veio receber aquela merecida reforma e o povo estava empolgado, o povo estava feliz pela reforma do templo. Quem que não fica feliz, por exemplo, com a reforma da casa, quando a gente tem que reformar a casa? Melhor, recolocando, quem que não fica feliz quando a reforma acaba, né? Porque o período de reforma é uma dor de cabeça que só quem vive sabe dizer, não é verdade? Então o povo, ele estava feliz com a reforma do templo. Eles estavam empolgados porque o templo era muito importante para aquele povo. O templo representava o lugar onde Deus estava, era a morada de Deus entre os homens. O templo representava para aquele povo que Deus estava ali com eles. Ali, Deus tinha um endereço. Vocês conseguem compreender a importância do templo? Lá onde é que está o seu Deus? Não, meu Deus, a casa dele é ali, no final da rua, segunda esquerda, pode ir lá, que é lá. Era isso que o templo representava para eles. E Deus permitiu o templo para o povo sentir que estava seguro. Era uma forma de dizer, eu sei onde meu Deus está. Isso que o templo representava. A destruição do templo era como se Deus tivesse se mudado para outro país. A destruição ali daquele ponto de referência representava para o povo uma sensação de abandono. Deus nos abandonou. E nós vimos isso nas páginas da Bíblia, quando o povo foi levado para a Babilônia, por exemplo. A sensação de abandono de Deus. E aí Deus se mostra presente, dizendo que não, que ele estava e tudo mais, mas o templo tinha um papel fundamental para aquele povo. E aí chega Jesus ali no templo novo, bonito, reformado, e fala assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Não vai ficar uma em cima da outra. Não vai ter nada disso aqui. Imagina o desespero que não deve ter batido naqueles discípulos naquele momento. Imagina a dúvida, a preocupação. Como assim? E agora? Pouco mais de 30, 35 anos, no ano 70 depois de Cristo, aconteceu o que Jesus falou. Aquele templo ele foi completamente destruído. E trazendo para os nossos dias, meus irmãos, e já caminhando para o final, hoje nós estamos reunidos via uma plataforma digital, cada um na sua casa, estamos reunidos ouvindo a mensagem e estamos à distância. E tem gente falando no Facebook que o som acabou de vez. Tem alguém que possa confirmar se o pessoal do Facebook está ouvindo o som? Olha o que dá a tecnologia, tá vendo? Só aguardar alguém do Facebook dizer, meus irmãos, se o som está funcionando ou não, para a gente partir para o nosso encerramento. Bom, de qualquer forma, a mensagem ela está sendo gravada pelo Zoom também. E a mensagem está sendo gravada pelo Zoom e depois nós vamos disponibilizar essa gravação também, tá? Então, nós vamos seguir aqui e
e depois a gente disponibiliza a gravação da mensagem pelo Zoom. Pelo Zoom, aparentemente está tudo ok, né? Muito bom. Então vamos partir para o nosso encerramento. Como eu disse, nós estamos reunidos por plataformas digitais, né? Com alguns problemas em uma, com a outra funcionando bem, mas nós estamos reunidos, fazendo uso de tecnologia, alguns com dificuldades, outros mais tranquilos, já utilizam no seu dia a dia. O ponto é, nós temos um templo, nós temos o nosso templo, a nossa igreja, ela tem um endereço, nós temos um lugar de cultuar a Deus. E o nosso templo está lá, com toda a estrutura, banco, água gelada, sistema de som, não fica falhando o som na internet, igual os irmãos estão relatando aqui, tudo tranquilo, tudo bonitinho. As cores bonitas, carpete vermelho, nós temos o templo, nós temos a estrutura, mas nós não podemos ir até lá para cultuar a Deus. Mais do que isso, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, cada um na sua casa. E aqui entra o ponto principal do que Jesus falou naquele dia para os discípulos e continua valendo para a gente até hoje. E vai continuar valendo para todos sempre. Quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que o templo seria destruído, ele estava ensinando uma lição muito importante, muito importante. E assim como muitas outras lições e todas as lições importantes que Jesus deixou, nós temos dificuldade de entender, nós não compreendemos, nós não conseguimos viver as coisas que Jesus ensinou. Por exemplo, quando ele falou assim, ama o teu próximo como você ama a você mesmo. Fácil viver isso? Não é. A gente tem dificuldade em viver, a gente tem dificuldade em colocar em prática aquilo que ele ensinou. E da mesma forma, esse ensinamento a respeito do templo. Jesus, quando ele disse que o templo seria destruído, ele falou que o templo seria destruído, mas ele nunca falou que a presença de Deus seria retirada das nossas vidas. Ao contrário, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não disse aquilo como uma ameaça de que a religião ou o culto cessaria. Em primeiro lugar, ele estava dizendo que não seriam mais necessários sacrifícios, porque o templo, uma das suas funções era ter o sacrifício. Seja o sacrifício de gratidão, seja o sacrifício por expiação dos pecados. Então Jesus, a primeira coisa que ele estava falando é, olha, não será mais necessário um local para realizar sacrifícios. E por que ele falou isso? Ele falou porque ele mesmo seria entregue como sacrifício puro de Deus, para perdoar todos os pecados da humanidade. Os seus pecados, os meus pecados, todos os pecados seriam pagos através do sacrifício do próprio Jesus. Através do sacrifício de Jesus, nós fomos novamente ligados a Deus. Por isso não havia mais a necessidade do templo. E essa finalidade do templo haveria de se perder em poucos dias. Lembrando que nessa passagem Jesus estava às vésperas da Páscoa, às vésperas de ser morto. Estava a poucos dias disso acontecer. Além disso, Jesus estava também ensinando que nós é que somos o templo de Deus. Ele estava dizendo que nós aprenderíamos um dia que a morada verdadeira de Deus, a morada do Deus Altíssimo, não é num edifício, não é num prédio, e sim nas nossas vidas. Essa é outra das lições que Jesus deixou ali. O templo sou eu, o templo é você. Cada um de nós é que hoje serve como templo no sentido de morada do Deus Altíssimo e não mais um lugar físico, né? Assim como em toda a fase de transição o povo ficou sem um templo, hoje nós é que estamos passando por uma fase de transição. Hoje nós estamos sem o nosso templo. Ele está lá, nós sabemos onde é, sabemos o endereço. Se quiser pegar o carro e ir lá, vai ver que está lá, não foi destruído. Mas por conta dessa situação que nós vivemos, nós não podemos ir até lá. Mas estar longe do nosso templo físico
não significa que nós estamos longe do nosso Deus. E da mesma forma, celebrar a ceia nas nossas casas hoje, nós podemos considerar isso como uma vitória. E essa vitória foi conquistada por Jesus lá na cruz. Quando o véu se rasgou, o acesso a Deus não estava mais restrito a sacerdotes. O acesso a Deus ele não estava mais restrito àqueles que desempenhavam um papel de líder, de sacerdote. Não estava mais restrito a que uma única pessoa tivesse que nos representar e entrar no Santo dos Santos para falar com Deus, para levar a nossa oferta a Deus. Todos nós temos acesso hoje ao Santo dos Santos. Este é o conceito de sacerdócio universal. Todos nós somos sacerdotes. Isso implica que todos nós somos responsáveis pelo templo do Senhor, que deixou de ser apenas um prédio e passou a ser as nossas próprias vidas. Portanto, meus amados, vamos nos alegrar, louvar a Deus com as nossas vidas. Vamos celebrar que Deus nos libertou de toda a escravidão, do pecado, celebrar que Ele nos livrou da morte. Vamos fazer uso desse sacerdócio universal. Vamos ministrar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas e dos nossos familiares. Vamos viver essa conquista que Jesus deixou para a gente. E quando Ele disse ali no templo que não ficaria pedra sobre pedra, é porque não precisa mais de pedra. O templo e a presença de Deus, ela está hoje na vida de cada um de nós que estamos aqui. Para finalizar, o Salmo 145, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor de todos aqueles que os invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vamos invocar o nosso Deus de todo o nosso coração e creia que Ele está aí com você, dentro do seu lar, com todos os seus familiares. Creia que Jesus está sentado à mesa junto com você nessa noite e que vai cear junto com todos nós, cada um na nossa casa. Temos a presença de Jesus e vamos juntos desfrutar dessa presença maravilhosa. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a sua vida, aonde você estiver, na sua casa, com seus familiares. E não se preocupe, não estar no templo não é uma novidade para o povo de Deus. Não é uma novidade. Nós só estamos vivendo uma época, uma situação, mas a presença de Deus, ela está conosco em todo o tempo. Amém? Vamos orar antes de partir para a celebração da ceia. Feche seus olhos mais uma vez e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, mais uma vez, diante da Tua presença, Pai, queremos Te agradecer pelo privilégio de poder ser considerados templo do Senhor. Somos falhos, somos pecadores, ó Deus, mas nós confiamos na Tua misericórdia e nós confiamos nas Tuas palavras, ó Pai, que disse que o Senhor estaria perto daqueles que o invocam. E nós o invocamos, Senhor, mais uma vez nessa noite e pedimos, fica conosco, Pai. Que o Senhor esteja presente, ó Senhor, na sua morada, que é as nossas vidas. Que cada vida, Senhor, cada um, Pai, que crê e que está reunido conosco nesse momento, possa sentir o Teu toque especial nessa noite. Continua abençoando o seu povo e fortalecendo, ó Pai, para que a gente possa passar esse momento difícil, esse período, ó Senhor, em que estamos distantes fisicamente, mas nós estamos sempre perto do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, fica conosco, é o que nós te pedimos mais uma vez e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar para a ceia do Senhor. Os irmãos no Facebook, eu peço desculpa, que alguns estão falando que está bem baixo. Coloca agora. E nós vamos manter ainda o Facebook durante a ceia. Eu vou tirar o fone de ouvido e o microfone para o Facebook. Eu não sei como vai ficar a qualidade, mas que a gente vai celebrar a ceia agora. Se eu não soltar os cabos aqui, o computador não sai também, né?
Meus irmãos, eu estou um pouco mais distante dos equipamentos, então eu vou pedir só para que vocês sinalizem se estão ouvindo bem. Sim. No Zoom estão ouvindo bem. No Facebook eu não consigo ver nesse momento, mas se não estiver escutando, novamente, nós vamos depois enviar essa gravação. Puxa um pouquinho só o tablet para tirar da frente da câmera. Isso, obrigado. Nós mandamos as orientações e... Pausa. Pastor, tem alguma coisa na frente da câmera para o pessoal que está no Facebook? Foi isso que eu pedi para tirar agora. Já não está mais. Podem confirmar? Tá tudo ok? Então vamos seguir. Ao longo da semana, nós enviamos um vídeo e mandamos uma foto ilustrativa também, para que todos nós preparássemos o suco e o pão, para que a gente possa participar da ceia do Senhor reunidos. Eu estou reunido com a minha família, a Thalita e o Arthur. O Enzo não está com a gente, né? O Enzo está na casa dele, eu não sei se ele está assistindo agora, mas eu mandei também. Ele está no grupo dos jovens, ele deve ter recebido o link, mas ele não está conosco aqui. Mas a Thalita e o Arthur estão, para que a gente possa celebrar em família e em famílias a ceia do Senhor. Eu vejo alguns dos irmãos pelo Zoom, os irmãos do Facebook não, mas eu acredito que estão também nas suas casas aí preparados para cear conosco. E nós vamos então partir para a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele faz as instruções a respeito da ceia do Senhor. E ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que será entregue por vós. Comei dele todos e fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, após cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei dele todos e fazei isso em memória de mim. A palavra nos ensina também que nós devemos olhar para dentro de nós e devemos analisar as nossas vidas. E se nós temos alguma coisa para corrigir, que nós o façamos. Mas ele fala para que a gente participe, para que a gente tome do suco e coma do pão, porque todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a volta do Senhor, a morte do Senhor até que ele venha, até que ele volte. Tá? Lembrando também para os irmãos que estão assistindo, quem eventualmente, algum convidado que não seja da Igreja Presbiteriana Independente, as nossas crianças participam da ceia do Senhor. Mas é responsabilidade dos pais ministrar para a vida dos seus filhos, ensinando qual que é o sentido, qual que é o significado desse ato que nós vamos participar. Vamos orar mais uma vez nesse momento, consagrando os elementos e apresentando a Deus as nossas vidas? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós estamos reunidos mais uma vez, Senhor, em família, assentados nas nossas mesas, para participar, ó Senhor, da Tua ceia, da ceia que o Senhor instituiu e nos ensinou. Vamos agora participar, ó Senhor, e conforme o Senhor ensinou, ó Pai, conforme o Senhor nos disse, nós aqui anunciaremos a Tua morte até que o Senhor venha. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu sacrifício, te agradecemos, ó Pai, pela Tua entrega ali na cruz, porque foi através dela que nós podemos novamente receber a vida que o Senhor nos dá. Pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós possamos melhorar e poder um dia nos apresentar dignos diante do Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo. Fica conosco, nos abençoe, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pegue o seu pão e
sirva para todos que estão com vocês e vamos participar. Aguarde, vamos participar juntos. Eu não sei por de novo o vídeo. O Senhor disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Vamos comer. Depois de cear, o Senhor entregou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isso em memória de mim. Vamos participar. Agora nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Nós vamos fazer mais uma oração de encerramento. Logo após, eu vou impetrar a bênção. E vamos pedir a Deus que esse alimento ele venha trazer sustento para as nossas almas. Não só para o físico, mas para as nossas almas. Vamos orar, encerrando e agradecendo a Deus por esse momento de participação na ceia do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade maravilhosa de participar da ceia do Senhor. Te agradecemos mais uma vez, ó Pai, porque o Senhor se entregou na cruz por nós. Mesmo não sendo dignos, o Senhor fez isso por nós. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue alimentando as nossas almas e que nós possamos um dia nos encontrar aprovados diante de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos com a nossa semana, ajuda-nos com a nossa vida, ajuda-nos nesse momento difícil que atravessamos, ó Pai, e continua a derramar do Seu amor sobre as nossas vidas. Continua, Pai, a fortalecer as nossas vidas e que nós possamos nos lembrar, ó Pai, de que a Tua presença está conosco todos os dias, independente de onde, independente da hora, que o Senhor está conosco em todo o tempo, ó Pai. E que nós possamos, em todo o tempo, também louvar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas reunidos na mesa do Senhor. Fica conosco, nos guarde, nos abençoe, fortaleça, Pai, as nossas vidas, dê saúde para aqueles que precisam, ó Pai. Visita os enfermos, ó Senhor, visita os nossos irmãos, as nossas irmãs que não participaram conosco hoje, mas o Senhor sabe o motivo, ó Pai. Visita, Senhor, os nossos irmãos e irmãs que eventualmente não têm, Senhor, condições de entrar numa plataforma tecnológica para acompanhar a palavra. Que o Senhor, com a sua misericórdia, possa continuar alimentando a vida de todos. E continua, Pai, mostrando para as nossas vidas que a esperança do homem só está em Ti. E fora de Ti não há esperança alguma, Pai. Obrigado. Fortalece o Teu povo. Fica conosco. E nós continuamos crendo, ó Pai, que muito em breve poderemos estar fisicamente reunidos novamente. Mas até lá, nós estamos reunidos no Senhor. Obrigado, ó Pai. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus aqui espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te dê uma semana de vitória e que nós possamos estar reunidos virtualmente, presencialmente, como o Senhor permitir, mas sempre louvando o nome do Senhor. Eu vou encerrar a transmissão do Facebook
e o Zoom ele continua aberto, os irmãos têm liberdade também para abrir os seus microfones e que a gente possa conversar e ainda ter mais um tempo de comunhão virtual nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, deixa eu aproveitar que estamos todos aqui, passar um recadinho. Tá todo mundo me ouvindo, amém? Amém. Ok. Então, duas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir usar essa plataforma, depois eu tenho que conversar com o Paulo, para o estudo de quarta-feira. Até porque algumas pessoas não têm acesso. Então a gente vai estar vendo isso aí. Mas de qualquer jeito o estudo de quarta-feira está mantido, nós vamos estar realizando. Uma segunda coisa é que sexta-feira é Sexta-feira Santa. E eu gostaria de convocar os irmãos para nós nos reunirmos 8 horas da manhã, para um período de oração, estudo da palavra. Também pode ser ou por aqui ou pelo Facebook. Nós vamos estar passando essas informações, então, mais detalhadamente para vocês, para que todos possam participar. Então, já reservem, sexta-feira que vem, sexta-feira da Paixão, 8 da manhã, tá? Para nós estarmos orando e estudando a palavra de Deus. Ok? Ok. E aí, já aproveitando, dando mais aviso, domingo, na escola dominical, eu também vou fazer um estudo sobre a ressurreição de Jesus, tá? Então, esse domingo que vem agora, nós não teremos a revista da escola dominical. Teremos esse estudo sobre a ressurreição. E à noite eu trago a palavra. Amém? Amém. 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 Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Que bom que Para todo mundo. Eu queria saber dos irmãos como é que foi a experiência da Santa Ceia virtual. Foi ótimo. Foi Muito bom. bom. Foi boa. O ideal seria estar Bom, perto, excelente. mas como não dá, foi boa. Ó, vou abraçar a Dalvinha, sintam um abraçado, tá bom? Acho que a dona Marta está tentando falar, mas o Marta, microfone tá tá sem som, a desativado. Marta. Libera o som para Marta. Ela precisa apertar lá e soltar o vermelhinho. Libera o som aí, dona Marta. E a paz para todos. Uma boa semana. E realmente